Olá, salve, boa noite a todos. 17 de novembro de 2024, final de tarde, início da noite, domingo. Jefferson, estudante da cultura racional. Eu sei que aceitar uma coisa nova é difícil. Nós que já estudamos a cultura racional, para a gente já é algo natural. Falar sobre os livros Universo em Desencanto, falar sobre essa cultura inédita. Até o termo inédito, ele causa um pouco de reação. A gente tem, quando a gente não conhece as coisas, um pouco de resistência em aceitar, em vencer os nossos preconceitos sobre algo novo. Mas a propaganda nós fazemos justamente para isso, para que a cultura racional, para que esse conhecimento ele seja divulgado. E aos poucos as pessoas vão tendo a curiosidade e procuram ler para saber o que tem no conteúdo desses livros, do que se trata realmente. Então eu, quando conheci a cultura racional, eu tive uma reação muito forte, já até comentei aqui, como foi não consegui ler o livro todo e abandonei. Depois de alguns anos é que eu comecei a ler e entendi, e estou entendendo à medida que vou estudando, a importância e os benefícios que essa cultura, que esse conhecimento traz para o ser humano. Independente do que a pessoa siga, do que ela acredite, a cultura racional ela é diferente de tudo que já existiu. Ela não é contra nada, como a gente vem dizendo sempre, é em favor de tudo e de todos, e ela complementa todos os conhecimentos, todas as formas de conhecimento que já existiu. Então é normal essa resistência ao novo, Então a gente vê alguém vestido de branco que já causa uma reação, A pessoa geralmente faz essa ligação com o espiritismo, Pelo branco, mas não quer dizer nada disso. É apenas uma resistência da pessoa ao ver isso. A cultura racional ela é diferente, ela complementa os outros conhecimentos e é um conhecimento novo. Então a gente entende, mas um detalhe muito simples, a cultura racional ela é conhecida por aqueles que já começam a estudar e começam a se conhecer como sendo a verdade das verdades. É um termo forte, para quem não conhece, e que só vai tomar ciência mesmo aquele que lê, aquele que se aprofundar, ter a persistência em vencer todo aquele preconceito ou toda aquela educação que teve na vida inteira. Então o Universo em Desencanto ele vai conversando com a pessoa e vai colocando tudo que a pessoa sabe, vai dando uma outra perspectiva. E é nisso que a gente precisa persistir para ir vencendo, porque a gente vai, à medida que estuda, vai compreendendo o nível que a gente está, de entendimento mesmo, porque muitas coisas a gente acredita e a gente faz, porque os outros fazem,
E a cultura racional, ela não é uma crença. A cultura racional, a gente, à medida que vai estudando, que vai lendo, a gente vai provando e comprovando. Então não é o livro para se acreditar que as coisas vão acontecer, né? Não, com a cultura racional você vai lendo e vai provando e comprovando. Então uma questão básica, que eu falo que é a verdade das verdades, é que a cultura racional, ela é muito certa no sentido de que, à medida que você vai tomando conhecimento, aquilo que para você antes não era verdade e que vai tendo a coerência das provas e comprovações, você não consegue mais ir contra esse conhecimento. Então, é uma diferença da cultura racional. Por ser verdade, você não consegue contradizer o conhecimento racional, porque ele tem base e ele tem lógica. Ele precisa de uma coerência. A verdade, ela precisa ter provas, ela precisa ter essa coerência. E às vezes a gente tem esse costume de negar aquilo que a gente não conhece, né? Então, se eu nego aquilo que eu não conheço, eu estou perdendo a oportunidade de conhecer. Então, como é que eu posso fazer um julgamento daquilo que eu não conheço? Não tem como. Então, é um costume, um mau costume que a gente tem de simplesmente refutar, de simplesmente deixar para o lado algo que a gente não conhece. E aí, não conhecendo, eu não consigo saber o que é. Para quê? Por que eu estou falando isso? Porque é algo muito básico que a gente faz, seja lá qualquer coisa. Alguém te apresenta um produto, alguma coisa, e você diz logo que isso não é para você. Como eu já ouvi pessoas conhecidas até, em que a gente chega e vai falar da cultura racional, a pessoa não conhece o que é a cultura racional e já vai dizendo: isso não é para mim. Se a gente for analisar um comportamento desse, a gente vai dizer que é uma atitude de preconceito, né? Porque se eu não conheço, como é que eu vou dizer se é para mim ou não é para mim? Ou seja, eu estou fechando a porta, eu estou deixando de aproveitar algo novo que o outro está fazendo propaganda, que está provando e comprovando e está dizendo que é bom. Então, é um comportamentozinho que a gente tem, esse de refutar, de negar algo que a gente não conhece. Simplesmente por preconceito, por uma resistência que a gente tem ao novo. Só que a gente precisa, né, procurar saber primeiro do que se trata, porque às vezes a gente está perdendo a oportunidade de conhecer algo que vai fazer muito bem. Porque tem muitos estudantes, e o estudante ele estuda e prova, que estão tendo os benefícios, que estão vendo coisas que eles não viam, que estão sabendo descrever algo que eles nunca souberam. Então a cultura racional ela trata disso, e para a gente vencer essa limitação, que é um preconceito que não faz sentido. Eu não posso dizer se isso é bom ou não é bom sem conhecer. É algo muito básico dessa questão, mas que a gente tem esse bloqueio, e eu tive também no meu primeiro contato. Mas não faz sentido nenhum, e você pode
provar isso que eu estou falando de uma maneira muito simples, de uma maneira muito natural. Não tem como a gente saber de uma coisa que a gente não conhece. Muitos falam também em fanatismo, né? Porque o estudante da cultura racional, ele faz essa propaganda de todas as formas, todos os jeitos, todas as maneiras. Ele sai à rua vestido de branco, faz doações de livro, grava vídeos, posta na rede social. Enfim, para aqueles que não conheçam, tomarem conhecimento, para que fiquem curiosos, para que fiquem interessados e queiram saber. Porque não existe efeito sem causa se você ler esse livro e entender o que é que tem aqui dentro desse livro. Não tem como você não ter o resultado positivo. Você vai saber. É fato. Deu essa oportunidade, leu. Mas não é por ler. Porque o que acontece? Muitos leem o livro todo, chegam no final e aí perguntam o que diz o livro. Não sabe explicar. Então não é essa a leitura, ler por ler. A gente tem que ler, não entendeu, ler de novo, até que entenda o que está escrito. Depois que entender o que está escrito no livro, aí sim o resultado vai ser automático, porque esse conhecimento, essa energia, que é a energia racional, vai entrar na pessoa e vai começar a fazer os efeitos positivos. A energia racional, ela vai direto para a glândula pineal, a terceira máquina que está sendo desenvolvida pela cultura racional. A cultura racional veio para desenvolver a máquina do raciocínio, que é a máquina superior, que é a terceira e a última máquina que o ser humano tem para desenvolver agora no terceiro milênio. Então, com a leitura, vai ativando essas células paralisadas dessa máquina do raciocínio, que o raciocínio é essa energia que é um habitante do mundo racional que está materializado na cabeça de todos. É uma informação diferente também, que causa bastante resistência, mas é tudo naturalmente o estudo da cultura racional, porque é um estudo novo. Então, à medida que você vai lendo, vai estudando, você vai sendo capacitado, você vai sendo preparado para pegar nesse conhecimento. Tudo é preciso preparo. Preparo. Para chegar na terceira série, eu tenho que passar pela primeira, eu tenho que passar pela segunda série. Então, o terceiro milênio, que é a fase para desenvolver essa terceira máquina, só que já foi desenvolvida a primeira e a segunda máquina. A primeira máquina a ser desenvolvida foi a máquina da imaginação com a energia magnética, imagem e som. Depois a natureza veio preparando e desenvolveu a segunda máquina, que é a máquina do pensamento, através da energia elétrica. E agora, depois que passou por esse primeiro e segundo milênio, por essa preparação, iniciou uma nova fase da natureza para desenvolver essa terceira máquina, que é a máquina do raciocínio, e completar a evolução do ser humano aqui. Porque não existe efeito sem causa. O ser humano, ele está nesta condição. Está aqui na Terra, existe o porquê, existe a razão de ele existir aqui. Então a cultura racional, ela vai descrever tudo isso, como tudo isso aconteceu e como que vai ser daqui para frente com o desenvolvimento deste ser superior, com o desenvolvimento do raciocínio. Bom,
falando dessa parte, eu queria entrar numa parte também bem interessante que eu estava fazendo estudo hoje pela manhã para falar do pensamento, né? Mas antes de falar do pensamento, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é feliz? Você está realizado? Você está contente com a sua vida? Você já conquistou tudo que tinha para conquistar? O que você pensa da vida? O que mais que você quer conquistar? Como é que está a sua vida em todos os sentidos? O que você procura fazer? O que você está fazendo da sua vida? Por que eu faço essas perguntas todas? Para a gente refletir, porque muitas vezes a gente procura muitas coisas e o principal, por exemplo, que é a paz, que é o bem-estar, que é a tranquilidade, a gente não tem, ou às vezes até mesmo a nossa saúde a gente não tem paz, a gente não tem sossego, a gente não é feliz. Muitas vezes a gente não é, a gente aparenta ser. A gente aparenta ser muitas coisas. Às vezes aparenta um estado, por fora e por dentro é aquela confusão mental, aqueles defeitos todos do ser humano. O ser humano ele é cheio de defeitos. Então é o elétrico por fora, aparentando, e por dentro o magnético, né? Então acontece bastante isso. E se a pergunta, aliás, e se a resposta para essas perguntas que eu fiz para você for não, se eu perguntei para vocês que você é feliz e você falar que não, e aí eu pergunto por quê? Por que você não é feliz? O que está te impedindo de ser feliz? O que é que está te impedindo de viver bem, de viver alegre, de viver contente, de viver satisfeito, de viver sorrindo? O que é que está te impedindo? Não tem ninguém te impedindo. Então, por que você não é feliz? Por que você não tem o que você quer ter? Por que você ainda não conquistou tudo aquilo que gostaria? De quem é a culpa? Será que a culpa é do outro? Ou a culpa é sua mesmo? Será que está faltando esforço? O que está acontecendo que você ainda não é feliz? O que está acontecendo de errado para isso? Então essa é uma pergunta fundamental. Se não está feliz, por que não está feliz? Todos querem o melhor para si mesmo. Ninguém quer passar fome, ninguém quer passar dor, ninguém quer sofrer. Mas não é isso que acontece. A gente está bem hoje e amanhã está doente, está no hospital, está sofrendo. Hoje eu faço muitos planos, mas amanhã nenhum plano do que eu fiz se realiza. Por quê? Por que eu pensar? Por que o pensamento ele não dá essa garantia? Faço minhas metas, meus planejamentos e quando vai ver, acontece uma coisa ou outra e aquilo não se realiza. O que eu quero dizer é falar sobre o pensamento. O pensamento ele não dá garantia nenhuma para a pessoa. Tanto é que se pensasse fosse garantia de acerto, você pensaria alguma coisa e aquilo se tornaria realidade. Não é mesmo? Você não, de repente, não estaria numa condição ruim agora, ou sofrendo, seja lá por qualquer motivo que seja. Então, a cultura racional, ela diz que o pensamento é uma superstição de quem as tem.
O pensamento é uma superstição de quem as tem. Porque se não fosse uma superstição, você pensaria, faria teus planos, as tuas metas e daria tudo certo e você, no mínimo, estaria feliz, estaria contente, estaria realizado, não procuraria fazer mal para ninguém, porque você estando bem, em paz, por que você vai querer fazer mal para os demais? Então a fase do pensamento terminou em 1935. Com o pensamento ninguém acerta mais. E a prova, como eu falei, está nesse simples exemplo. Se pensar fosse sinônimo de acerto, todo mundo andava certo. Só que o pensamento, ele não foi feito para acertar. O pensamento é uma energia elétrica. Imaginação é uma energia magnética. A energia elétrica e magnética foi do primeiro e segundo milênio. Ninguém acerta mais pensando porque a natureza mudou de fase. A natureza está agora na terceira energia, que é a energia racional, para desenvolver o raciocínio. Então o pensamento ele não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o ser humano. Que essa lapidação foi muito importante nesse período de desenvolvimento, até que viesse a fase racional. Então, através do acerto e erro, pela energia do pensamento e da imaginação, o ser humano veio acumulando esse conhecimento espiritual das experiências que serviu somente de preparação, de lapidação. Lapidação para ir melhorando sempre. Então, pensar agora na fase racional não é mais acertar como era antes de 1935. Depois de 1935, que está regendo a energia racional para desenvolver o raciocínio. Então, são provas que a cultura racional traz de uma forma tão simples, tão natural, que às vezes demora até a gente entender o que é muito óbvio. Eu não quero sofrer. Eu planejo ter as coisas, conseguir aquilo que eu quero para a minha vida. E aí não dá certo. O não dá certo já é a prova de que o pensamento não foi feito para acertar. A gente demora um pouco para entender isso, que é muito básico. E é claro que pelo comodismo do que a gente foi educado e sempre aprendeu, a gente coloca a culpa nos outros, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa, seja lá em que for, no que for e em quem for, mas nunca a culpa nossa mesmo. Nós somos culpados por tudo que acontece em nossa vida. O ser humano ele funciona através de energias. E são 3 tipos de energias que controlam o ser humano. Tem a energia magnética, tem a energia elétrica e agora a energia racional. A cultura racional é feita com essa energia racional. O ser humano se ligando nessa cultura de energia racional, ele vai ser conduzido, ele vai ser orientado racionalmente. Aos poucos, ele vai melhorando. E aí, racionalmente, racional não existe erro. Racional é puro, limpo e perfeito. Eu não estou dizendo que eu sou puro, limpo e perfeito. Eu estou dizendo que o conhecimento racional, ele vai desenvolvendo esse ser, essa energia que é o raciocínio. E o raciocínio é puro, limpo e perfeito. O raciocínio é superior a essas 2 energias deformadas aqui do campo material, elétrico e magnético.
Então a cultura racional, ela explica todo esse tipo de coisa, desde a origem até hoje e o que vai ser no futuro. De uma forma muito simples, de uma forma muito clara. O pensamento, repetindo, ele não foi feito para acertar, e a prova está no fracasso nosso. As coisas que dão errado. Se eu pensasse e as coisas dessem certo, estaria comprovado que o pensamento acerta. Mas o pensamento não foi feito para acertar, como eu disse. A cultura racional, a energia racional, sim, ela foi feita para acertar, porque ela é da nossa origem. E esse conhecimento ele está aqui para o desencanto do ser humano, para que ele se conheça. Porque esse é o pior defeito do ser humano. Ele não sabe por que ele está vivendo. E o não saber por que ele está vivendo não vai impedir ele de o tempo passar. O tempo vai passando e o tempo dele aqui vai diminuindo conforme esse tempo vai passando. Só que esse tempo tem a sua causa e o seu porquê de existir. Então, se esse conhecimento chegou agora para nós, aqui na Terra, tem um motivo, é para você saber, é para você conhecer. Então faça um teste, leia, estude esse livro sem preconceito. Coloque o preconceito do lado. Esse livro, essa cultura não é contra a sua religião, não é contra o seu grupo. Não precisa fazer nenhum teste para ser um estudante de cultura racional. Qualquer ser humano pode ter acesso, basta ele querer e ler e tomar conhecimento. Ele tomar conhecimento automaticamente vai ficar provado e comprovado na vida dele. É um conhecimento de bem, que faz bem e que foi feito para desencantar, para a gente saber, que é a coisa mais importante que o ser humano precisa saber. É o saber. Saber quem ele é. Saber o que ele precisa fazer aqui na Terra. Ele precisa fazer muitas coisas. Ele tem o dever, ele tem a obrigação e ele tem a vocação. Ele tem um papel na sociedade. Todos precisam trabalhar e desempenhar esse papel. O nosso corpo precisa de alimento. Eu não posso viver sem alimento. Eu não posso viver sem trabalhar, sem ter a minha função dentro da sociedade. A sociedade é organizada assim, todos precisam trabalhar. Mas, antes disso, a gente precisa se conhecer. E para se conhecer, eu tenho que abstrair um pouco. Eu tenho que sair do campo material, daquilo que eu vejo, daquilo que eu gosto, das manias que eu tenho, e abstrair um pouco e procurar esse sentido que ele é racional, ele está acima do material que a gente vê. A gente vê muita coisa. A gente abre o olho, os olhos, e vê o quê? Vê as coisas. Vê o sol, vê a lua, vê as estrelas, vê o mar, vê a praia. Mas quando a gente tenta abstrair e entrar na racionalidade do porquê da existência dessas coisas, a gente não tem a resposta. A gente não consegue saber disso porque não foi o ser humano que criou isso. Então a gente fica usando, a gente utiliza o que a gente vê de forma inconsciente, de acordo com o que a gente pensa e imagina, e vai levando a nossa vida. E a cultura racional é essa, digamos assim, abstração real do porquê das coisas que chegou agora no terceiro milênio. Porque o ser humano já está preparado para isso. Por isso que se diz que a verdadeira origem da humanidade é trazida agora, é chegada agora.
chegou no Brasil em 1935 com o senhor Manuel Jacinto Coelho. E foi o aparelho que foi um ser que já nasceu com o raciocínio desenvolvido para receber esta instrução, esta orientação que ainda não existia. Nós estamos procurando desenvolver essa máquina. Ele já veio com ela desenvolvida. Porque se ele não viesse com essa máquina desenvolvida, não teria condições do mundo racional transmitir essa instrução, esse manual para o ser humano aqui. Então, por isso que o Senhor Manuel é o primeiro e único aparelho que se ligou diretamente ao racional superior, que é, quem é o racional superior? O racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, é um habitante do mundo racional, no racional superior. Então, o Senhor Manuel se ligou a esse campo, ao primeiro mundo, para deixar para nós essa cultura que não existia, que nunca teve um conhecimento racional que explicasse o porquê. O conhecimento que nós tivemos foi o conhecimento filosófico, científico e espiritual de todos os tempos. Racional só agora. E esse conhecimento, para quem acompanha as Escrituras, ele foi anunciado. Foi anunciado por Nostradamus, Santo Odília, São João, que chegaria à fase da racionalização dos povos. E nós estamos nessa fase, porque o conhecimento está aqui. E a racionalização dos povos é o quê? É conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar. Os nossos dias são contados. É sempre bom lembrar. Ninguém vive eternamente aqui nesta forma. Com 10 anos, uma aparência, uma energia. Com 80 anos, outra. E quem chega a 90, 100 anos, sabe como é. Então os dias são contados e a hora de se conhecer é agora. E só depende de você. Procurar se conhecer, deixar o preconceito de lado. Não precisa sair do seu grupo, da sua religião, da sua seita, da sua doutrina. Porque não é contra nada. Ela explica também o porquê desses conhecimentos. Então, a cultura racional é o conhecimento mais importante que existe para aquele que passa a se conhecer e provar e comprovar. Eu não tenho como passar o conhecimento para você. O conhecimento ele é individual. Somente a gente experimentando, lendo, é que a gente vai provar e comprovar. Então era essa reflexão que eu queria deixar aqui. O pensamento é uma superstição, né? E é hora de desenvolver o nosso raciocínio. Até a próxima. Salve, salve, leia, estude os livros Universo em Desencanto, que eu tenho certeza que você também vai saber. É só uma questão de preconceito, de resistência a algo novo. Mas a gente que experimenta, que estuda isso, tiver coragem de estudar esse livro, que só bem faz para todo mundo. É o conhecimento que falta e já está disponível ao alcance de todos. Boa noite, salve, salve.